Fala galera, beleza? Tudo bem? Vídeo de hoje, básico de novo, tranquilo. Nós vamos trabalhar o John Locke. Um recado antes para quem não participa do grupo, do canal no Telegram. Eu vou deixar ele de novo aqui na descrição do vídeo. Se você quiser, eu estou colocando aos poucos, um pouquinho com delay em relação aos vídeos do YouTube, vídeos mais aprofundados em relação a esses autores da Federal do Paraná. Depois eu vou continuar fazendo um trabalho lá, em conjunto com o trabalho aqui, em conjunto também com o trabalho que eu tenho feito de postagens no Instagram. Então, se você quiser, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para você poder interagir comigo, para você poder ver em outros canais como que eu tenho feito o trabalho de fornecer conteúdos de filosofia, beleza? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui de 4 tópicos que eu vou trabalhar ao longo do vídeo sobre o John Locke, especificamente em relação ao Federal do Paraná. O John Locke, para mim, na Federal do Paraná, é um autor com nível de complexidade um pouquinho maior do que os outros autores, justamente por ser presente num eixo de temático, de problema que é mais complexo, que é o eixo da epistemologia, que é o eixo do processo de aquisição do conhecimento. Eu vou dar uma simplificada no John Locke aqui, trabalhar ele com poucos exemplos de maneira rápida, porque a proposta do vídeo é justamente essa, tá? Então, se a gente entrar especificamente no John Locke, ele é um autor do século XVII, ele escreve o ensaio sobre o entendimento humano no final do século XVII. Ele é um autor que participa de uma treta filosófica que a gente chama de racionalismo e empirismo, e o John Locke está do lado empirista, e aí uma coisa que se apresenta como algo introdutório, mas que é muito importante para você notar a diferença entre autores como Descartes, o John Locke, o Spinoza, o Hume, por exemplo, é que tanto o racionalismo quanto o empirismo são correntes filosóficas da era moderna que, do lado racionalista, acreditam a razão como principal fonte do conhecimento, principal, certo? Então, isso não significa que ela seja a única fonte, a única forma de aquisição do conhecimento, ponto. E acreditam, os empiristas, na experiência como principal fonte para o conhecimento, principal fonte para a aquisição do conhecimento. Então, vamos supor que eu seja um empirista. Eu nego completamente a razão? Não. Eu acho que a razão ela é subalterna à experiência no processo de aquisição do conhecimento. Ela vem depois, certo? Então, por exemplo, antes a experiência, depois a racionalidade. Então, o Hume, ele é um autor desse tipo, que é um autor empirista, e o Locke não deixa de ser também assim. Por que isso? Porque no ensaio lockeano, a primeira coisa que aparece como fundamental ali é a crítica feita pelo Locke à questão de inatismo. O que é inatismo? São ideias, noções, conhecimentos que, segundo os racionalistas, que são opostos ao Locke, nascem conosco. Então, primeira coisa que você tem que lembrar para a Federal do Paraná como algo importante. O Locke ele faz uma crítica, ele argumenta fazendo uma crítica às ideias inatas, a noção de inatismo, a noção de conhecimento inato, dizendo que o homem é uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, que ele vai preenchendo essas ideias, esse conhecimento, na medida em que ele vai experimentando as coisas. Certo? Bom, Locke é um empirista, portanto ele vai fazer uma crítica ao racionalismo, a ideia de que nós nascemos com noções, com ideias, com pensamentos inatos, a gente vai construindo essas ideias ao longo do nosso percurso de vida, através da experiência. Isso não nega que depois, que posteriormente a gente possa ter ideia. Ele só está negando o fato da gente ter ideias inatas. Está dizendo basicamente o seguinte: o homem é uma folha de papel em branco, é uma tábula rasa que ele vai preenchendo na medida em que ele vai experimentando, certo? Segundo ponto aqui, tá? Então, o Locke ele faz uma distinção ali, já no livro 2, no livro 1, livro 2, de qualidades. Ou seja, se a gente constrói o conhecimento a partir da experiência, qual é a nossa relação, né, do ser humano, do sujeito, com os objetos? E isso deu uma inspiração muito grande para a construção de teorias posteriores ao John Locke, inclusive o criticismo, a epistemologia criticista do Immanuel Kant. Por quê? Porque o Locke ele vai enxergar na relação entre o sujeito e o objeto a construção de qualidades primárias e qualidades secundárias. Qualidades primárias, e essa é uma distinção importante, são qualidades que os objetos possuem independentes da sensação subjetiva
que eu tenho. Então, por exemplo, a solidez de um objeto não depende da minha percepção. O objeto ou ele é sólido ou ele não é sólido. Um objeto ser líquido ou não ser líquido não depende da minha subjetividade, não depende da minha compreensão subjetiva, mas é um dado objetivo. A água, ela é líquida, ponto. Esse celular que eu estou gravando o vídeo para vocês, ele é sólido, acabou, ponto. As ideias secundárias, as qualidades secundárias, perdão, ideias vem daqui a pouco, as qualidades secundárias, elas são qualidades que eu construí a partir de percepções próprias que eu tenho. Portanto, as qualidades primárias, elas são referentes à solidez, por exemplo, a liquidez de uma coisa. As qualidades secundárias são qualidades que eu emano para o objeto, dizendo que o celular, por exemplo, ele tem uma qualidade de ser um celular cheiroso, ou o calor de um objeto, por exemplo. Quando eu compreendo o calor de um objeto, isso significa que, por exemplo, para mim agora aqui está calor. Tem uma outra pessoa que morou, por exemplo, em um lugar mais quente que eu, que chega aqui nesse ambiente, vai compreender esse ambiente como um ambiente agradável. Para mim, agora, nesse dado momento, esse ambiente está a calor. É uma qualidade secundária do ambiente, não é uma qualidade primária desse ambiente. Beleza? Uma última coisa para a gente fechar de maneira bem simples, redondinha, é a compreensão acerca da filosofia epistemológica do John Locke. É a relação de ideias. Isso lembra um pouquinho o David Hume, sem dúvida nenhuma. Eles são autores empiristas, eles são contemporâneos, né? O Locke está no século XVII, o Hume está no século XVIII. Então, mais ou menos que um deriva do outro ali, um dialoga com o outro por serem contemporâneos. E para o Locke existem ideias de dois modos. As ideias simples, que me permitem conectar os objetos, que são a partir de reflexões ou sensações que eu tenho com os objetos. Então isso já é uma diferença para o Hume, para a galera que está antenada com a filosofia do Hume. Professor, não estou antenado com a filosofia do Hume, então deixa de lado, não tem problema. Para o Locke, as ideias simples elas são provenientes de reflexões ou sensações. E essas ideias simples nada mais são do que formas que o ser humano tem de comparar os objetos, de comparar uma coisa com a outra. As ideias complexas são ideias que são junções dessas várias ideias simples que eu tenho. Por exemplo, a ideia de substância, a ideia de Deus. A ideia de uma substância, por exemplo, suprassensível, de uma entidade, de uma coisa essencial para todos os objetos, nada mais é do que a capacidade que eu tenho, segundo Locke, de combinar essas várias ideias simples e não somente comparar uma com a outra. Por exemplo, esse objeto é maior do que o outro. Não é isso, é mais do que isso. E a partir dessas várias junções, dessas várias ideias simples, eu consegui combinar e formar ideia ou ideias complexas. Aquilo que você tem que lembrar do Hume, do Locke, então, perdão. Primeira coisa, o Locke é um empirista do século XVII, portanto, ele acha que a experiência é a principal fonte do conhecimento, não a única. Ele vai dar um papel para as ideias, para a racionalidade, tanto que ele diz que tem ideias simples que são provenientes da sensação ou da reflexão. Quer dizer, ele não está negando a razão, ele só está dizendo que a razão ela é subalterna, ela vem depois da experiência, então ele é um empirista. Por isso ele faz uma crítica à ideia de inatismo, de ideias que nascem com nós, de conhecimentos que são previamente dados, certo? Ele diz que isso daí talvez seja um costume que a gente tem e tal, por ter vivido em gerações passadas, aí ter resgatado essas coisas de antepassados, por exemplo. E aí ele vai fazer a separação entre qualidades primárias e secundárias a partir disso, e ele vai fazer a separação entre ideias simples e ideias complexas. Basicamente do Locke, de maneira bem geral, pelo amor de Deus, é tudo isso que você tem que lembrar. Se você quiser um conteúdo mais específico acerca disso, eu vou ler o Locke lá, Telegram, mapa mental no Telegram. Um beijo, um abraço, muito obrigado. Galera, valeu, até.